A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Muito bem-vindo a você que já está aqui conosco. Somos a Escola de Missões das Assembleias de Deus do Brasil. E nós estamos contentes por mais uma noite estarmos aqui neste encontro tão especial. A Escola de Missões tem realizado aqui no seu canal do Facebook, do YouTube, Instagram, trabalhos de lives, encontros aqui com várias lideranças de todo o Brasil e também do exterior. Por isso, estamos aqui em mais uma noite, hoje, dia 19/8/2020, exatamente às 18h30, para tratarmos do tema desta semana, que é teologia na prática. Por isso, eu quero cumprimentar a você com a paz do Senhor, você que tem compartilhado e seguido todos os nossos trabalhos, tem sido assíduo aqui nas lives da Escola de Missões e junto conosco tem aprendido. Seja muito bem-vindo, compartilhe esta live com outras pessoas, porque nós teremos uma noite muito especial de aprendizado da palavra do Senhor. Quero aproveitar para cumprimentar o nosso pastor presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, que é o nosso presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Também o nosso presidente de honra, pastor José Wellington Bezerra da Costa, que é também presidente do Conselho da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Também cumprimentar o nosso diretor executivo, pastor Eliseu Martins, que é sobre a bênção e a autoridade dele, que nós estamos aqui. Mencionando ele, menciono toda a diretoria da Escola de Missões, assim também como toda a nossa equipe. Irmã Sônia, que está aqui, que compõe esta equipe, faz parte da coordenação da Escola de Missões, junto com o seu esposo, o pastor Francisvaldo. Cumprimentar também a irmã Edivânia, minha esposa, e toda a nossa equipe. Somos um batalhão que estão trabalhando para que esse trabalho aconteça, para que nós possamos lhe alcançar. Deus lhe abençoe, você que está aqui conosco, você que tem acompanhado o nosso trabalho. A gente não quer perder tempo, porque, assim como eu, tenho certeza que você está ansioso para ouvir o nosso convidado nesta noite. Mas antes que nós chamemos o nosso convidado, eu quero pedir a gentileza que você que está aqui pela primeira vez, não deixe de seguir a EMAD nas redes sociais. No Instagram, você vai lá na Escola de Missões AD, clica no seguir e venha participar, acompanhar os nossos trabalhos. Siga-nos também no Facebook, no YouTube. Também você pode entrar em contato conosco no nosso canal do Telegram, do WhatsApp. A nossa equipe está ansiosa para lhe receber, para lhe conhecer e também para lhe ter em nossos cursos de missões. Deus abençoe a sua vida. Não saia daqui, compartilhe com quantas pessoas você puder, para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas nesta noite. Eu quero já chamar aqui o nosso convidado. Eu vou chamá-lo, vou apresentá-lo a você que está aqui, e depois eu vou me recolher, ficar aqui no cantinho, e junto com você nós vamos aprender com ele. E você também, que vai acompanhar aqui, faça perguntas. Venha, se envolva neste momento, faça perguntas ao nosso convidado, ao pastor que vai estar aqui conosco, compartilhando do tema de bibliologia, como ler a Bíblia Sagrada. Faça perguntas, pegue o seu caderno, pegue a sua caneta, anote tudo, não perca nada, seja como uma esponjinha que vai sugando tudo, para que você possa aprender ao máximo nesta noite. Quero chamar o pastor Javes Siqueira para já entrar aqui conosco nessa sala. Pastor Javes, a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, pastor Leandro. Prazer estar aqui com o senhor. Glória a Deus. Amém, pastor Javes. Deus abençoe.
Quero primeiramente louvar a Deus pela sua vida, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui nesta noite compartilhando deste conhecimento conosco, com a Escola de Missões e também com todos os nossos convidados que já estão aqui. Quero somente mencionar ao senhor, pastor Jabes, que já temos aqui uma grande frequência, já temos aqui várias pessoas que estão com caderno na mão, caneta, dispostos a aprender com o senhor nesta noite, assim como nós. Então, seja muito bem-vindo aqui. Para quem não conhece, eu vou apresentar este que aqui está conosco, é o pastor Jabes Siqueira, bacharel em teologia, e o pastor Jabes auxilia na igreja do setor 37 em Itapevi. Ele pastoreia ali uma das congregações, ali do setor 37, setor este que é conduzido e pastoreado pelo pastor que é diretor da Escola de Missões, pastor Eliseu Martins. Pastor Jabes, como eu disse, é bacharel em teologia, casado com a irmã Jéssica, e a filha do pastor Jabes é a Áquisa. Pastor Jabes, mencionando e saudando o senhor, saúdo toda a sua família, e uma vez mais, eu lhe dou boas-vindas e digo que a Escola de Missões está feliz, em nome do nosso pastor, diretor e toda a nossa equipe, no cumprimento, lhe dou boas-vindas e digo que nós estamos muito felizes e ansiosos para lhe ouvir nesta noite. Seja bem-vindo aqui, pastor Jabes. Amém, pastor Leandro. Glórias a Deus. Deus abençoe a sua vida. Amém, a sua família. Também muito obrigado. E é bom estar aqui com o irmão, com todos os nossos irmãos também que acompanham pelo YouTube, pelo Facebook, a Escola de Missões da nossa igreja. E eu louvo a Deus que o Senhor tem algo especial preparado para cada um dos irmãos nesta semana em que está sendo ensinado teologia na prática, né? E o pastor Cid, já no dia de ontem, esteve ministrando, e o Senhor falou comigo na ministração que o pastor Cid trouxe, na palestra que ele trouxe, e é algo maravilhoso. Eu creio que o Senhor tem algo mais para nós essa semana, e quero poder estar aberto para que o Espírito Santo me use nesta oportunidade para falar aos irmãos acerca de bibliologia, como ler a Bíblia. Amém. Pastor Jabes, fique à vontade, a sala é sua, eu vou me recolher aqui no cantinho, tá bom? Para somente, assim como os irmãos, ouvir-lhe. Então, fique à vontade, Deus lhe abençoe, que seja um estudo maravilhoso e um tempo de aprendizado para todos nós, tá bom? Amém, pastor Leandro. Deus abençoe. Prazer, viu? Queridos irmãos, a paz do Senhor. Eu, desde já, quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos e quero saudar também o nosso pastor, pastor José Wellington Costa Júnior, e também nosso pastor Eliseu Garcia Martins, nosso pastor que é o pastor diretor executivo da Escola de Missões, da IMAD. E também eu quero agradecer a Deus pela vida da irmã Sônia, que me fez esse convite, também pela vida do nosso irmão Leandro, toda a sua família, e quero louvar ao Senhor por isso, amém? Nós vamos aprender hoje sobre bibliologia e como ler a Bíblia, e eu quero que você, por gentileza, pegue, por gentileza, um caderno, uma caneta, se você puder, para que você possa fazer algumas anotações, e isso vai contribuir muito para a glória de Deus e trazer um crescimento para a sua vida. Amém? Como ler a Bíblia, nós vamos aprender hoje e fazer uma introdução rápida sobre bibliologia. Para nós iniciarmos, eu quero que, por gentileza, você abra a sua Bíblia no Salmo de número 119, Salmo de número 119, o verso de número 18, que vai dizer assim: desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Amém? Desvenda os meus olhos para que possa ver as maravilhas da tua lei. Como ler a Bíblia? Fazendo uma síntese do que nós iremos tratar aqui hoje, amém? Nosso estudo está dividido em pelo menos 3 pontos. Então, eu quero que você anote aí, esses 3 pontos principais. O primeiro ponto é a síntese da bibliologia que nós vamos fazer com os irmãos aqui. Então, nós vamos fazer, em primeiro lugar,
uma síntese da teologia. Em segundo lugar, nós vamos falar o alvo principal que nós temos de ler a Bíblia. Então, qual é o alvo principal de nós lermos a Bíblia? Então, nós vamos estudar acerca disso. Nós vamos ver acerca da dependência de Deus na leitura da Bíblia. E, em terceiro lugar, o modo prático de ler a Bíblia. O modo prático de ler e estudar a Bíblia. Então, primeiro, a síntese da bibliologia. Segundo, o alvo principal de nós lermos a Bíblia, a dependência de Deus na leitura da Bíblia. E, em terceiro lugar, o modo prático de ler e estudar a Bíblia. Então, vamos lá. A síntese da bibliologia. Na síntese da bibliologia, está dividida em 3 partes. Né? Essa primeira parte está dividida em 3. Então, primeiro, nós vamos aprender sobre revelação, iremos falar sobre a revelação geral, iremos falar sobre a revelação especial. Em segundo lugar, nós vamos falar da síntese da bibliologia, sobre a inspiração, cânon e também a autoridade. A Bíblia tem autoridade, né? A Bíblia é inerrante, é infalível. E, em terceiro lugar, nós vamos aprender sobre iluminação, a importância do Espírito Santo na compreensão da Bíblia. Então, repetindo para vocês, nós vamos falar sobre revelação, inspiração e iluminação. O que significa bibliologia? Então, a bibliologia ela é uma matéria da teologia sistemática, tá? Teologia sistemática e ela estuda as Sagradas Escrituras nos seus principais aspectos. E a teologia sistemática é uma teologia que é um ramo da teologia que divide os assuntos da Bíblia por tema, ou seja, dentro do compêndio da Bíblia, ele vai organizar de forma lógica os temas principais, os assuntos principais, as doutrinas, e vai trazer isso de forma ordeira, de forma lógica, inteligível. Tá? Isso é a teologia sistemática. E dentro das matérias da teologia sistemática, destaca-se bibliologia. E bibliologia é uma palavra grega, na verdade é uma junção de 2 palavras gregas. O vocábulo em particular, biblion, tá? Que significa livro, e o sufixo logia, que quer dizer, que vem de logos, né? Que significa palavra ou lógica, tá? Ou estudo. Ou seja, bibliologia significa o estudo do livro, ou o estudo dos livros. Tem a bibliologia secular, que são os estudos dos livros gerais, seculares, mas no sentido bíblico-teológico, refere-se ao conjunto de livros, né, biblos, conjunto de livros inspirados por Deus, os conjuntos de livros sagrados, tá, ok? Isso é bibliologia, então é o estudo da Bíblia, tá? A bibliologia. E o que é revelação? O que é revelação? Revelação é um termo que tem origem etimologicamente no latim, que quer dizer revelation, né? Traduz-se de um ato, de um resultado de revelar-se, ou seja, contar algo que era secreto, tornar visível ou oculto, antecipar um evento futuro, ou seja, algo que está encoberto e o véu é tirado. E quando o véu é tirado, então é descoberto, fica visível, né? É revelado. Então é um conhecimento dado ao homem por Deus que de outra forma ele não conseguiria, ele não receberia. Tá? Então, revelação é o ato gracioso de Deus, pelo qual ele comunica a nós as coisas a respeito de si mesmo e do nosso relacionamento com ele. Então, Deus nos criou e Deus, por sua misericórdia, por sua graça, ele se revelou a nós. Né? O homem, Deus criou o universo, Deus criou os seres humanos caíram, pecaram, falharam, e Deus ele se revela ao ser humano. Ele se revela de maneira especial. De maneira geral, eu vou explicar para vocês, mas ele se revela de uma maneira especial, de uma maneira graciosa. Tá? Então, o que é geral? O que é revelação geral? A revelação geral ela é dada a todas as pessoas. E a revelação geral ela produz a noção de que existe um Deus. Tá? Porém, a revelação geral ela não é suficiente para a salvação, tá? Mas ela torna todas as pessoas indesculpáveis, tá bom? Então, a revelação geral torna todas as pessoas indesculpáveis. Em primeiro lugar, a revelação geral, como que Deus se revela a nós? Deus se revela a nós através da natureza. Quero que você abra a sua Bíblia em Salmos 19, 1 e 2. Salmo 19, 1 e 2.
vai dizer assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anunciam a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Ou seja, o firmamento, as coisas criadas, tudo que Deus criou, que Deus formou, os céus, os planetas, todos os seres criados, eles revelam, eles manifestam a glória de Deus, eles declaram a glória de Deus. Então, essa revelação é geral, porque ela é dada a todas as pessoas. Essa revelação tem alcance para todas as pessoas. Então, ela produz nas pessoas uma noção acerca da existência de Deus. Por mais que a pessoa esteja numa tribo mais isolada que for, mas essa pessoa vai ter na verdade, Deus, ele vai trazer essa revelação à pessoa de que há um ser superior que criou todas as coisas. Pela obscuridade das pessoas que não conhecem a Deus, eles não conseguem, muitas vezes, adorar a Deus diretamente. Entender que é aquele que criou todas as coisas, é o Senhor Deus. Às vezes eles se tornam politeístas e começam a adorar a criatura ao invés de adorar o Criador, conforme Romanos 1. Mas Deus, ele se declara, se manifesta às pessoas através da natureza. Romanos, capítulo 1, versículos 19 e 20, vai dizer assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos, capítulo de número 19 e 20, ou seja, versículo de número 19 e 20, capítulo 1, 19 e 20. Ou seja, meus amados irmãos, ninguém pode dizer que Deus não se revelou. Ou seja, todas as pessoas estão indesculpáveis perante Deus. Deus se revelou através das formas das coisas criadas e as pessoas estão indesculpáveis perante Deus. Então, a primeira forma de revelação geral é a natureza. A segunda forma de revelação geral é a consciência. Tá? Romanos, capítulo 2, versículo de número 15. Diz assim: os quais mostram a obra da lei escrita nos seus corações, ou seja, a obra da lei escrita em seus corações, testificando justamente a sua consciência e os seus pensamentos, querem acusando-os, quer defendendo-os. Ou seja, Deus deixou em cada ser humano uma lei escrita em seus corações. Tá? Por mais que, diante da cosmovisão de um povo, de uma época, ou diante de um ensinamento que seja contrário à vontade de Deus, introduzido na cultura, mas mesmo assim, Deus deixou em cada ser humano o senso, a consciência do que é certo e do que é errado. Amém? Então, nós aprendemos o que é revelação geral. Vamos lá. O que é revelação especial? Revelação especial. Suficientemente para salvar a todos, mas nem todos serão salvos porque nem todos creem. Tá? E essa revelação especial, ela produz a salvação. Então, em primeiro lugar, a revelação especial ela manifesta em Jesus Cristo. Ou seja, Gálatas 4:4 diz que na plenitude do tempo ele se manifestou, né? Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, ou seja, no tempo pré-estabelecido por Deus, no tempo exato, ele se manifestou. Deus enviou o seu filho, Jesus Cristo, para vir a este mundo. Ele encarnou para morrer por nós, por morte vicária, substitutiva, para que nós venhamos ser salvos. Tá? Então, a revelação especial de Deus é Jesus Cristo. Mas como nós chegaremos ao conhecimento de Jesus Cristo se nós tem um distanciamento muito grande de tempo? Né? E como nós chegaríamos ao entendimento pleno acerca de que Ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo? Para isso, é preciso da revelação especial chamada Bíblia. Em segundo lugar, a segunda revelação especial é a Bíblia. Segundo Timóteo, capítulo número 3, versículo 16, vai dizer: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, Deus se revelou a nós através das Escrituras.
por mais que tenha natureza, por mais que tenha consciência, ou seja, a lei escrita nos corações dos homens, mas isso não era suficientemente não era suficiente para salvar o homem. Então precisava de uma revelação maior. Então Deus se revelou de maneira especial, ou seja, através do seu Filho amado Jesus Cristo, e preservou todos esses ensinamentos, tudo aquilo que ele cumpriu na terra, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele veio fazer por nós, ele cumpriu e ele nos redimiu. A obra salvífica de Cristo está registrada nas Sagradas Escrituras e isso foi preservado até chegar a nós. Amém? Então, esta revelação foi preservada de forma escrita, tá? Preservada de forma escrita. Por vezes na história, tentaram destruir as Sagradas Escrituras, a Bíblia. Dentre todas as formas de revelação divina, as Escrituras são supremas. Não existe outra revelação superior a não ser as Sagradas Escrituras, tá? Hoje para nós. A Bíblia diz que em Gálatas, Paulo pregando, dizendo que escreve para a igreja da Galácia, que mesmo que desça um anjo do céu, dizendo outro evangelho, esse deve ser considerado anátema, amaldiçoado. Por quê? Porque a supremacia está nas Escrituras, tá? Foram atestados pelo próprio Deus atestou as Escrituras. E é a revelação mais firme que qualquer palavra humana, amém? Então, essa é a revelação. Então, vamos lá. Em segundo lugar, inspiração. Nós vamos aprender inspiração, canon, autoridade, tá? O que é inspiração bíblica? Inspiração bíblica significa, inspiração significa soprar para dentro, tá? Deus soprou as Escrituras, conforme 2 Timóteo, capítulo número 3, versículo 16. Nós lemos aqui toda a Escritura divinamente inspirada. Os autores foram inspirados por Deus, ou seja, toda a Escritura é divinamente soprada por Deus nos escritores da Bíblia, tá? Os coautores da Bíblia, então eles foram inspirados, a Escritura foi soprada por Deus, é soprar para dentro, tá? Inspiradas por Deus. Não são palavras oriundas dos autores, mas de Deus. Deus preservou as características das personalidades de cada um. Tá? E essa inspiração, ela é a capacidade de Deus para transmitir as verdades sem mistura alguma de erros, tá? Com integridade. A inspiração se refere à forma como Deus se moveu nos autores humanos para registrar essa revelação, conforme está registrado lá em 2 Pedro, capítulo de número 1 e versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? E o que é inspiração verbal e plenária? Então, nós vamos aprender aqui. Nós vamos aprender também que a autoria da Bíblia, ela é dual, ou seja, de Deus, mas Deus inspirou os seus santos homens para escrever, tá? Então, essa é a autoria dual, segundo Schaeffer, tá? A teoria da inspiração mecânica, ela diz que a Bíblia, ela foi como um ditado, ou seja, os escritores receberam um ditado e escreveram as escrituras, mas não, isso não é a veracidade, não é verdade. Qual é a objeção que nós temos contra isso? Se a Bíblia toda fosse assim, ela deveria ter a mesma linguagem, o que, na verdade, nós observamos não tem. Tá? Então, você vê que há diferentes linguagens, gêneros literários. Nós vamos ver isso. Ela tem uma unicidade acerca da ideia. Ela não tem contradições, mas, porém, ela tem diferentes linguagens, escritas por diferentes autores, né? São cerca de 40 autores durante 1.600 anos, e eles não contradisseram uns aos outros, e algo divino isso. Então, a inspiração verbal quer dizer cada palavra é inspirada. E o que é inspiração plenária? A Bíblia, como um todo, ela é inspirada. Então, a palavra plenária significa plena, ou pleno, né? Ou completa. Refere-se ao fato da Escritura ser inspirada por Deus nela toda, conforme 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Amém? E mudando aqui de assunto ainda na inspiração, acerca do canon. Canon é uma palavra, irmãos, que agora nós entendemos aqui, passando rapidamente. Canon é a lista de textos ou livros sagrados que uma determinada comunidade
aceita por uma determinada comunidade, como sendo inspirados por Deus e tem autoridade com a palavra de Deus, tá? É um termo grego que significa régua ou vara de medir, conforme Gálatas 6:16, ok? Tem várias regras para nós determinarmos o que é inspirado por Deus ou não. Na verdade, os antigos, né, nossos pais na fé, eles tiveram várias regras para saber o que era ali inspirados ou não. Por exemplo, o testemunho interno das escrituras, dizendo que ela é inspirada, tá? Também, ela não há contradição. Os escritores, eles foram atestados, por exemplo, os apóstolos, né? Eles escreveram ali os testemunhos também da comunidade de fé e outros. O cânon do Antigo Testamento, os livros sagrados do Antigo Testamento, eles foram fechados no Concílio de Jamnia, cerca de 95 depois de Cristo. E o Novo Testamento, o cânon do Novo Testamento, foi fechado no Concílio de Cartago, em 397 depois de Cristo. Amém? Então, talvez você me pergunte, mas a Bíblia tem autoridade? A Bíblia ela tem autoridade? Sim, tá? A Bíblia ela é inerrante, isso significa que ela simplesmente que a Bíblia é livre de erro, tá? E a crença da inerrância é a convicção de que tudo o que a Bíblia afirma é exato, é seguro, é confiável. E também, dentro de tantos testemunhos e de tanta argumentação pela confiabilidade da Bíblia, a inerrância da Bíblia, tem um fato que é muito importante. Por exemplo, se você trouxer pelo menos um ateu e dizer para mim que ele foi transformado pelos livros que ele leu, pelas fontes que ele bebeu, pelas teorias que ele teve acerca do ateísmo, ele foi pelo menos um que foi transformado. As pessoas não conseguem trazer. Mas isso é muito interessante. Por quê? Se você perguntar, não para as pessoas que foram transformadas pelo Evangelho, mas para os seus vizinhos, para os seus amigos, para os seus conhecidos, e você vai ver milhares de pessoas que foram transformadas pelo Evangelho, por ter contato com as Escrituras, pela pregação do Evangelho, pelo qual esse Evangelho foi preservado nesses escritos sagrados em que nós temos hoje, que está inserido na Bíblia Sagrada. Então, diversas pessoas foram transformadas, porque esse livro é especial, porque enquanto se lê e se prega, o autor, ele está presente. Aleluia. Glórias a Deus. Então, o que é iluminação? Tá? A importância do Espírito Santo na compreensão da Bíblia. Iluminação é a influência do Espírito Santo que nos capacita a entender as Escrituras. Tá? Isso é iluminação. Então, a iluminação, ela é a influência do Espírito Santo que nos capacita a entender as Escrituras. Conforme João, capítulo 14, versículo 26, vai dizer assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, os discípulos, os apóstolos ficaram com medo. Por exemplo, Senhor, quando o Senhor for, né? E nós fomos testificar o Evangelho e nós chegamos perante reis e tal, como que nós vamos ter autoridade para falar? Então, ele diz o quê? O Consolador, o Espírito Santo, ele vai fazer o quê? Eles ensinará todas as coisas. Ele vai ensinar. E também, ele vos fará lembrar. Interessante, ele vos fará lembrar, ou seja, tem que ter na memória. Mas ele vos fará lembrar. Em Efésios, capítulo de número 1, versículo 17 e 18, vai dizer: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, iluminado os olhos do vosso entendimento, tá? Para que saibas qual seja a esperança da vossa vocação, os quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Ou seja, o Espírito Santo, ele nos dará sabedoria, ele nos iluminará, nos fará compreender as Escrituras. Amém? Então ele revela, ele inspira os autores para preservar as Escrituras em forma de livro,
e ele também dá iluminação e nos ensina para compreendermos as Sagradas Escrituras, para termos entendimento das Sagradas Escrituras, para termos compreensão das Sagradas Escrituras. Ele abre os olhos, ele faz compreender, ele dá entendimento. Amém? Então vamos lá. Nós estamos falando ainda, né, sobre a iluminação. Agora, em segundo lugar, nós vamos falar sobre o alvo principal de nós lermos a Bíblia, que é a dependência de Deus na leitura bíblica, né, na leitura da Bíblia. Então, nós vamos ver, tá, 3 coisas. Para ver a glória de Deus, então o alvo principal da Bíblia, de lermos a Bíblia, é para ver a glória de Deus. Em segundo lugar, o alvo principal de nós lermos a Bíblia é o ato sobrenatural de ler a Bíblia na dependência de Deus. E, em terceiro lugar, os fariseus e a leitura da Bíblia. Então vamos lá, vamos correr, por causa do tempo. O alvo principal de nós lermos a Bíblia. Primeiro, para ver a glória de Deus. Por que nós devemos ler a Bíblia? Por que nós devemos estudá-la? Nós devemos ler a Bíblia para ver a glória de Deus na Bíblia. Por exemplo, há alguns motivos pelos quais nós devemos ler e estudar as Escrituras. Primeiro, para conhecer mais acerca de Deus, tá? Para glorificar a Deus, para conhecer a sua vontade. Oséias 6,3 vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Em segundo lugar, para errarmos menos. Mateus 22:29 diz: errais por não conhecer as Escrituras. Oséias 4,3 também diz: o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Não é? Salmos 119, verso 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Em terceiro lugar, para não cairmos em heresias, para não cairmos em heresias, tá? A referência está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17 e 18. Não vai dar para nós lermos por causa do tempo, tá? Em quarto lugar, para instruir os outros, tá? Você viu que em 2 Timóteo, capítulo de número 13, o versículo de número 16, está dizendo que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, ou seja, para instruir-nos e para instruir os outros. Também em 1 Pedro 3,15 vai dizer acerca disso, né? E nós devemos também dar razão da nossa fé, testemunho da nossa fé, daquilo que nós cremos, né? Então vamos lá. No alvo principal de nós lermos a Bíblia, nós vamos ver em segundo lugar, tá? O ato sobrenatural de nós lermos a Bíblia na dependência de Deus. Por quê? Porque por si só nós não podemos entender as maravilhas contidas nas Sagradas Escrituras. Por si só nós não conseguimos entender e ver a glória de Deus transmitida através das Escrituras, tá bom? Salmo 119, 130, Salmo 119, 130 vai dizer: a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes, ou seja, aos simples. Então, a explicação das tuas palavras ilumina, ele faz ver, traz luz, tá? Trazer luz, aquilo que está obscurecido, traz luz para trazer discernimento, entendimento aos simples, mais simples que seja. Salmo 119, verso 18, tá? Diz assim: abre os meus olhos, como uma oração, abre meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Amém? Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Por quê? Porque se Deus não nos abrir os olhos, se Deus não nos descortinar, se Deus não nos tirar as vendas, é impossível nós vermos a glória de Deus contida nas Escrituras. Salmo 119, 73, tá? As tuas mãos me fizeram e me formaram, dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos. Então, quem dá entendimento é Deus. Nós vamos ver também que os fariseus, os religiosos, na leitura da Bíblia, eles tinham o conhecimento da Tanakh, que era a Bíblia do Antigo Testamento, a Torá,
os profetas, os escritos e os profetas, ele tinha o conhecimento, porém, ele sabia, mas não sabia. Como assim? Eles não tinham essa revelação, esse entendimento, essa iluminação acerca das Escrituras. É por isso que Jesus diversas vezes vai dizer assim, nunca lestes as Escrituras? Por exemplo, há diversas referências, tá? Em Mateus 21, capítulo 21, versículo 42, em Marcos 12, 10, em Marcos 12, 26, em Marcos 2, 25, e outros textos que está inserido aqui num PowerPoint, que para os alunos serão privilegiados, receberão esse material aí, esse conteúdo aí, eu creio que em PDF, tá? Você vai receber esse material que está comigo aqui. Então, se você não fez sua inscrição, faça, tá? Não fique de fora. E ele indaga assim, nunca leste as Escrituras? Por exemplo, com Nicodemos, capítulo 3 de João, versículo 10, ele diz, tu és mestre em Israel e não sabes? Por quê? Porque eles tinham o conhecimento, sabia o que estava escrito, porém não tinha compreensão, não tinha o entendimento. Então, estava obscurecido para eles. É algo maravilhoso e contido lá em Mateus, capítulo de número 11, e o versículo de número 25 ao 30. E eu quero que você abra rapidamente Mateus, capítulo de número 11. É muito conhecido esse texto. E o versículo de número 25 ao 30 vai dizer assim, Mateus, capítulo de número 11, e o versículo de número 25 ao 30. Naquele tempo respondeu Jesus e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Ou seja, ele ocultou essas coisas aos sábios e aos instruídos, mas revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, quem revela a Deus, quem revela a Deus é o Filho. E se o Filho, se você não aprender a chegar a Deus pelo Filho, você nunca vai conseguir chegar a Deus, porque a religião, religare, não pode ligar o homem a Deus. Não tem outro nome pelo qual nós sejamos salvos a não ser pelo nome de Jesus, tá? Então, ele vai dizer assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, o meu ensinamento, tá? O meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu ensinamento, ou seja, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Isso é maravilhoso. Ele ocultou aos sábios e instruídos, mas revelou aos pequeninos. Você pode dar um glória a Deus onde você estiver, porque você foi revelado, foi desvendado, não é? As Escrituras, para chegarmos ao conhecimento acerca de Deus. Em terceiro lugar, o modo prático de ler a Bíblia e de estudar a Bíblia. Então, nós vamos correr aí para nós encerrarmos, tá bom? Há 3 passos para uma boa leitura bíblica. Há 3 passos para uma boa leitura bíblica. Então, vamos lá. O alvo de ler a Bíblia é ver a glória de Deus. Então, as verdades maravilhosas contidas na Bíblia Sagrada, nas Escrituras Sagradas, que está lá dentro, mas que nós precisamos de tirar essas vendas, tirar essa obscuridade dos olhos, precisamos ser iluminados pelo Espírito Santo para nós compreendermos, para vermos a glória de Deus nas Escrituras. Então, para isso, nós precisamos de entendimento, precisamos de compreensão. E há 3 passos aqui, 3 pontos interessantes nesse terceiro ponto, que é o modo prático de ler e de estudar a Bíblia. Então, em primeiro lugar, a oração, tá? Nós vamos ver um acrônimo, tá? Acerca de um livro que eu li, que é muito bom, é Lendo a Bíblia de Modo Sobrenatural. Então, eu vou ensinar esse acrônimo para você orar, para que você possa orar para conseguir ver a glória de Deus nas Escrituras e ter um entendimento acerca das Escrituras. Então, em segundo lugar, leia a Bíblia com total atenção, devoção e meditando, e se necessário, várias vezes. Amém? Em terceiro lugar, utilize um método. Tem vários métodos, porém eu quero indicar um método para vocês aqui, dentre vários métodos que tem, que é o método indutivo. Amém? Então vamos lá. A oração, o acrônimo que eu quero ensinar para vocês, que eu extraí desse livro, Lendo de Modo Sobrenatural. Esse livro é de John Piper, tá? Então vamos lá. É um acrônimo, então tem algumas letras, e dentro dessas letras tem um significado aí para você orar, nesse sentido, para você buscar. Por que nós vamos orar?
para que nós vejamos a glória de Deus nas Escrituras. Porque se Deus não nos abrir os olhos, nós não conseguimos ver a glória de Deus nas Escrituras. Nós não conseguimos compreender, então nós devemos orar. E de que forma que nós devemos orar? I-A-U-S. I-A-U-S. Vou repetir. I-A-U-S. O I representa o quê? Inclina o meu coração para que eu possa ver as verdades maravilhosas da tua palavra. Então, o I é inclina o meu coração para que eu possa ver as verdades maravilhosas da tua palavra. O A é abra os meus olhos para que eu possa ver a tua glória na tua palavra. O A é abra os meus olhos para que eu possa ver a tua glória na tua palavra. O U é ensina-me o teu caminho, una o meu coração ao teu. Ou seja, ensina-me o teu caminho e una o meu coração ao teu temor. E o S, satisfaça-me com o teu amor leal. Ou seja, quando nós vamos orar, Senhor, inclina o meu coração para que eu possa ver as suas verdades, as verdades maravilhosas da tua palavra. Senhor, abre meus olhos para que eu possa ver a tua glória na tua palavra. Senhor, una, Senhor, o meu coração ao teu, para que eu possa ver a tua glória através da tua palavra. Senhor, satisfaça-me com o teu amor através da tua palavra. Eu quero ser satisfeito, gozar desse prazer, dessa alegria na tua palavra, tá? Outro acrônimo, ou acrônimo, né? A-O-C-A-A. A-O-C-A-A. A, admita a necessidade de ajuda. Então, você vai ter que admitir a necessidade de ajuda. Eu preciso de ajuda. O, ore em prol do propósito. Qual é o propósito? Ler a Bíblia. C, confie nas promessas de Deus. Por exemplo, está sendo tentado, lembra que ele nos deixou escritos para nós promessas que nós iríamos conseguir, através do seu poder, vencer as tentações. Então, tem promessas. No dia de aflições, tem promessas também que nos ajuda a vencer as aflições, passar por as aflições e problemas, intempéries, dificuldades, tá? Então, vamos lá. Confie nas promessas de Deus. A, haja em obediência à palavra de Deus. A, haja em obediência à palavra de Deus. O outro A, agradeça a Deus por você ser um privilegiado de ter a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e pela iluminação. Eu te agradeço, Senhor, porque eu tenho a Bíblia. Eu te agradeço, Senhor, porque tenho a oportunidade de lê-la. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem aberto os meus olhos, tem iluminado e me feito entender as tuas sagradas escrituras. Em terceiro lugar, ainda nós estamos vendo sobre... Em segundo lugar, nós estamos vendo acerca de ler a Bíblia de modo prático, tal. Leia com total atenção, devoção, meditando e, se necessário, várias vezes. Amém? Tem um tempo diário e, se possível, um lugar para oração e leitura da Bíblia, da palavra de Deus. Ou seja, tem um lugar separado, se possível, um tempo e um lugar para você orar, para você ler a Bíblia. Então, leia o texto várias vezes, com total atenção, com devoção e meditando nas Escrituras. Observe também o texto e o contexto imediato e remoto, tá? E outra oportunidade, eu falo isso aqui para os irmãos, tá ok? Em terceiro lugar, da parte 3, utilize o método, tá? Dentre vários métodos, eu quero indicar para vocês o método indutivo, tá bom? É necessário o método? É bom o método, por quê? Tem alguns que dizem assim, eu tenho o Espírito Santo, para que usar método? Por que eu preciso de método? Mas se eu tenho o Espírito Santo, por que eu preciso de método? A.W. Tozer disse assim, ó, Deus não escreveu a Bíblia para preguiçosos, ou seja, tem que cavar, tem que buscar, tem que pesquisar, tem que ir, tem que se debruçar, tem que orar em cima de um texto, tem que ler diversas vezes, amém? Não leia a Bíblia, uma dica para você, tá? Não leia a Bíblia já aplicando diretamente para você. Por quê? Porque por trás do texto bíblico, teve um autor original, teve as pessoas que foram escritas ali no tempo original. Amém? Primeiro, leia a Bíblia. E depois você vai para os materiais, por exemplo, comentários, para dicionário. Então, você vai ler a Bíblia e você não vai ler só aplicando para você, pensando também naquela época, tá? No tempo, na cultura. E também não leia a Bíblia e já vá nos comentários. Não! Leia a Bíblia, se debruce sobre ela e, posteriormente,
você vai nos comentários. Então, qual é o método indutivo? Primeiro, anote. Observação e compreensão. Observe. Ou seja, faça as perguntas jornalísticas. Vai lendo, observando. Quem, onde, quando, como, por quê, para quê. Vamos lá. Segundo, primeiro é observação e compreensão. Segundo, interpretação. O que o autor quis dizer para a audiência original? O que o autor quis dizer para a audiência original? O que ele quis dizer para aquela época, para aquele tempo, aquela cultura? Tá? Em terceiro lugar, aplicação. O que o texto quis dizer para nós? O que ele quer dizer para nós hoje? Então, você vai pegar 3 paralelos aí para que você possa aplicar. Sobre Deus, ou seja, à luz que o texto diz sobre Deus, o que ele diz sobre mim? O que diz sobre Deus o texto? Mas à luz do que o texto diz sobre Deus, em segundo lugar, o que ele diz sobre mim? Em terceiro lugar, à luz do texto que diz sobre mim, como eu devo proceder? Como é que eu devo proceder? Isso é sobre mim. Então, é sobre Deus, sobre mim, mas e agora? O que eu vou fazer? Como que eu devo proceder? Então, você vai aplicar para a sua vida. Como eu devo responder? Como eu devo mudar a minha conduta? O que eu preciso mudar? Ok? Então, para nós encerrarmos concluindo, tá? Algumas observações que eu quero fazer com vocês. A Bíblia não é só para os catedráticos, para os acadêmicos, mas a Bíblia também é para os simples, para os mais simples, tá? A Bíblia, ela é fantástica. Pessoas que semi-analfabetas, analfabetas que aprenderam a ler na Bíblia, mas o Senhor desvendou os seus olhos para eles ver as maravilhosas coisas que estão contidas na sua lei, tá? Então, a leitura e a interpretação da Bíblia, algo interessante notar. Leia a Bíblia, se debruce sobre ela, busque, tá? Tenha o seu entendimento acerca da Escritura, a interpretação própria, mas não, depois que você leu, não deixe de fora, não deixe de lado os comentários, os materiais, para instrução. Por quê? Você tem uma interpretação mirabolante, que nunca ninguém teve, que nunca ninguém viu, você vai consultar nos comentários e você nunca viu isso, provavelmente você esteja errado. Ou seja, Deus pode te dar alguma coisa diferente, sim, na aplicação, mas cuidado, se for algo muito mirabolante, tem que tomar cuidado com isso, tá? A interpretação própria. Edwards disse assim, ó, Jonathan Edwards, leia a Bíblia contra você. Leia a Bíblia contra você. A.W. Tozer, ele diz, Deus não escreveu a Bíblia para os preguiçosos. Amém? E há alguma consideração final que eu quero fazer aqui com vocês? Eu quero deixar algumas indicações de livros. Quero deixar pelo menos 2 aqui para vocês. Tá? Entendes tu que lês? É um livro muito bom, tá? Que é de Gordon Fee. Quero deixar para você. Que ele fala sobre gênero literário. Vai te ajudar você a aprender a ler gêneros literários. E lendo a Bíblia de modo sobrenatural, de John Piper. Amém? Glórias a Deus. Deus abençoe os irmãos e eu quero glorificar a Deus por esta oportunidade que Deus nos deu de estar aqui com os irmãos, lecionando esta aula, amém? De forma muito rápida, de forma relâmpago, não é, Leandro? Glória a Deus. Mas nós estamos aqui felizes e espero que você tenha compreendido, irmãos. Vai ficar aí na plataforma, depois você pode voltar, ver novamente, amém? E eu quero agradecer a Deus por tudo, pela vida do pastor Eliseu, pela vida da irmã Sônia, pela vida do Leandro, por essa oportunidade. Amém, Leandro? Glória a Deus! Glória a Deus. Irmão Leandro, eu não estou conseguindo te ouvir, meu amado irmão. Tá ouvindo agora? Oh, agora sim, glória a Deus. Eu disse, pastor Jabes, que foi uma bênção. Uma das frases que me marcou, que eu até anotei aqui, é a frase de Tozer, que Deus não escreveu a Bíblia para preguiçosos. Glória Graças a Deus. Pastor Jabes,
Foi uma noite muito especial, quero agradecê-lo. A gente vai passar aqui, vou fazer algumas perguntas que aqui foram deixadas, apenas uma, já que o nosso tempo já se esvaiu. Eu quero apenas deixar uma pergunta aqui que foi feita a nós, para a gente partir para as considerações. É sobre a autoridade da Bíblia, pastor Jabes. Sabemos que há uma grande quantidade de argumentos contrários à Bíblia Sagrada. O senhor poderia mencionar um que vai de encontro à autoridade da Bíblia, no sentido negativo? Sim. Por exemplo, a Bíblia Sagrada e o fundamentalismo bíblico, ele foi atacado pelo liberalismo teológico, tá? E a ideia do liberalismo teológico é essa: a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. E, na verdade, isso é uma falácia, isso é um erro. Por quê? Porque eles dizem que a Bíblia só é a palavra de Deus naquilo que concerne a salvação. Mas como eu, ser humano falível, eu vou pesquisar e estudar e separar os textos que são inspirados por Deus, que falam concernentes à salvação, que são inspirados por Deus. Então, esse argumento é para desmistificar, e também eles querem dizer, por exemplo, falar contra os milagres, contra o fundamentalismo bíblico, né? Contra a criação, por exemplo, eles dizem que Gênesis 1 ao 11 é mito. Então, essa ideia que surgiu com o liberalismo teológico, com Karl Barth, com Rudolf Bultmann, é um erro, tá? Isso é uma falácia, por quê? Porque eles dizem que a Bíblia contém, ou seja, partes que é a palavra, partes são inspiradas e partes não são inspiradas. Porque eles até atestam e dizem, por exemplo, que tem alguns textos que têm algumas discrepâncias relacionadas, por exemplo, a história, relacionada, por exemplo, a geografia, né? Por exemplo, quando Josué diz que o sol parou, a gente entende que ele está escrevendo da visão do observador e não no sentido astronômico, né? A gente sabe que a Terra ela tem a rotação e a translação. Ela roda em torno de si mesmo, o Sol roda em torno de si mesmo, e também a Terra, né, roda em torno de si mesmo e também em torno do Sol. A gente entende isso. Porém, a Bíblia não é um livro de ciência, mas do ponto de vista observador, o Sol parou. Mas a gente entende que quem parou foi a Terra, tá? Mas eles usam alguns textos como esse para dizer que a Bíblia toda não é a palavra de Deus, e vai de encontro àquilo que nós dissemos acerca da inspiração verbal, ou seja, palavra por palavra, e a inspiração plenária, que a Bíblia toda é inspirada, tá? Até as palavras que foram escritas do diabo é inspirada. O que o diabo disse não é, mas as palavras que foram registradas para você ver como que essa palavra é maravilhosa. Amém? Respondido, pastor Jabes. Outra pergunta que está aqui na tela o Jairo Brandão está perguntando qual a Bíblia em ordem cronológica ele indica, o senhor indica. Amém. Bíblia em ordem cronológica. Aplicação pessoal em ordem cronológica e também a NVI em ordem cronológica. Tá bom? A Bíblia de Estudo, aplicação pessoal em ordem cronológica e a NVI também em ordem cronológica. Joia. Maravilha, pastor Jabes, a gente encerra por aqui. Quero, uma vez mais, antes de passar para o pastor dar as suas considerações, louvar a Deus pela sua vida, agradecê-lo mais uma vez pela sua presença aqui conosco, com a Escola de Missões, que abrilhantou a nossa semana, trazendo-nos este tão vasto conhecimento
A gente sabe que é só, né, pastor Jabes, uma partícula deste tema bibliologia, mas aos que estiveram aqui, o pastor Jabes vai retornar, não sabemos quando ainda, mas sem dúvidas ele vai retornar aqui para compartilhar mais acerca de teologia. Então, pastor Jabes, Deus abençoe sua vida, também sua esposa, sua filha, sua família, o seu ministério, em nome do nosso pastor e diretor Eliseu Martins, nós lhe agradecemos. A EMAD se sente honrada e feliz com a sua presença e por aquilo que nós aprendemos através da sua vida aqui nesta noite. Pastor Jabes, dê as suas considerações e após as suas considerações eu quero deixar um recado e depois o senhor ora para que nós encerremos. E após a oração, peço que os que estão aqui não saiam, que nós vamos rodar um vídeo que é uma novidade para você que está aqui conosco nessa noite. Amém. Eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, o pastor Eliseu Garcia Martins, que é o diretor executivo da EMAD. Eu agradeço a Deus pela vida dele. E também que é o meu pastor, eu tenho a honra de tê-lo como meu pastor, né? Eu quero agradecer a Deus também pela vida da minha amada esposa, não é? Que tem muito auxiliado no meu ministério, a minha filhinha, não é? Quero agradecer a Deus também pela vida da irmã Sônia, que tem me honrado e me chamado para estar justamente dando aula, lecionando para os irmãos que são internos, aí são alunos, né? As aulas internas, e também estar nessa live. Eu confesso que eu não tenho o conhecimento suficiente para estar aqui, mas Deus nos deu graça para estar aqui e ela viu graça de Deus, e eu quero agradecer a Deus pela vida da irmã Sônia e agradeço por esse honroso trabalho e me convidar para estar aqui. Agradeço também a Deus pela vida do senhor, pastor Leandro, da sua família, amém? Que Deus recompense de maneira extraordinária e sobrenatural, e manda um abraço para os irmãos lá da Amador Bueno, a congregação onde eu faço parte, que está aí também conectado, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a cada um dos irmãos. Amém, pastor Jabes. Eu vou dar apenas um recado e logo após peço que o pastor ore por nós para que encerremos este trabalho. Para os que estão aqui conosco, pastor Jabes, como eu disse no início, nós iniciamos ontem a semana de teologia na prática. Ontem tivemos aqui um estudo que marcou as nossas vidas de cristologia, a formação de Cristo em nós. Aos que não assistiram, você pode ir lá no YouTube e assistir. Clique lá, dê o seu like, siga lá o canal do YouTube da EMAD, né? E também assista esta aula que foi dada no dia de ontem. Esta de hoje também, quem não pôde estar aqui, chegou agora no final, estava no trabalho, chegou na metade, você pode assistir, ela vai estar lá no YouTube disponível também. E amanhã nós damos prosseguimento, quinta-feira, dia 20/8, nós vamos dar prosseguimento na semana de teologia na prática, e nós teremos aqui, pastor Jabes, compartilhando conosco desta sala, o pastor e escritor Ciro Zibordi. Para quem não conhece o pastor Ciro Zibordi, é um pastor do Rio de Janeiro e que também é escritor, escreveu algumas obras que foram publicadas pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus do Brasil na área de apologia, e ele vai trazer amanhã, pastor Jabes, o tema escatologia, o estudo das últimas coisas, e a gente com certeza não pode ficar de fora, né, pastor Jabes? É verdade, é verdade. Glórias a Deus. Então eu convido a todos que estão aqui, não perca, assim como você não perdeu hoje, marque aí na sua agenda e venha aprender conosco no dia de amanhã. Deus abençoe a todos. Uma vez mais, pastor Jabes, nós agradecemos. Amém. E rogamos a Deus que Ele lhe abençoe e ore por nós para que nós encerremos aqui este momento de estudo da palavra e essa live que foi elaborada e feita pela Escola de Missões das Assembleias de Deus do Brasil. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por esse privilégio, nós estarmos aqui aprendendo a palavra de Deus, e reafirmo a você, não percam, tá? É algo maravilhoso.
Pastor Ciro é um grande teólogo, vai estar ensinando amanhã e você não pode perder. Fique conectado. Amém? Oremos ao Senhor para nós encerrarmos. Senhor Deus, somos gratos, Pai, por Ti, por Tua graça bendita e pela Tua misericórdia. Senhor, nós vamos a Ti em oração no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, te agradecendo por esses momentos, por cada irmão que esteve conosco, compartilhando, meu Pai, aprendendo acerca da Tua palavra. Senhor, abençoa os Teus e dando entendimento para que nós possamos ler Tua palavra, para que possamos compreender, Senhor, acerca da Tua palavra, para que possamos ter entendimento e iluminação do Teu Espírito acerca da Tua palavra, para que possamos ver a Tua glória através da Tua palavra, as Tuas maravilhas contidas na Tua palavra, Senhor. Abra os nossos olhos, faz-nos entender, para que nós tenhamos prazer, meu Pai, ó Deus Santo, para aprender da Tua palavra, Deus. Nos ajuda, Senhor, para que ela possa estar contida em nós, para que ela possa estar inserida em nós, em cada um dos irmãos, meu Pai, e sejamos fortalecidos, e cresçamos, meu Pai, na graça, no conhecimento, cresçamos espiritualmente no amadurecimento cristão, meu Pai, em o nome de Jesus, nós queremos te agradecer, continue abençoando, Pai, ó Deus Santo, nosso pastor, Joelito, Senhor, da Costa Júnior, também nosso pastor Eliseu Garcia Martins, ó Pai, toda a diretoria da IMAD, a coordenação, nosso pastor Leandro e também, meu Pai, a nossa irmã Sônia, a cada um dos irmãos, das suas famílias, ó meu Pai, cada um dos irmãos que continuarão e ensinarão durante essa semana. Em o nome de Jesus eu quero te agradecer e te louvar, meu Pai. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem todos Deus abençoe. com a paz do Senhor. Tenham todos uma boa noite. Paz do Senhor. Abençoe. Você pode fazer agora o curso de missões pela plataforma. Você acessa o nosso portal e você terá todas as informações. Agora você pode estudar da sua casa, no seu trabalho, no seu tempo disponível, através da internet. Você acessará todos os nossos cursos e poderá fazer à distância usando a nossa plataforma. Aqui você vai ter mais de 60 horas de estudo, mais de 65 conteúdos diferentes, material para downloads, grupos para debate, professores online para te atender, aulas ao vivo, materiais que você vai ter de apoio, além do certificado digital e tudo o que a tecnologia pode nos oferecer. Estamos avançando nos nossos estudos e nós queremos te convidar para que você venha fazer parte com a gente. Deus te abençoe.